Amém? Bom, como eu tenho falado, nós estamos falando sobre 5 ministérios, e eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Nós já falamos sobre o evangelista, nós já falamos sobre o pastor, e hoje nós vamos falar sobre mestres segundo a palavra. Mestres segundo a palavra. Efésios 4:11 diz o seguinte: Ele mesmo, Jesus, constituiu uns a apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Não tem outra função os 5 ministérios na igreja, senão aperfeiçoar a igreja, para que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Amém? Então essa é a função dos 5 ministérios. Se te perguntarem, para que servem os 5 ministérios? Para aperfeiçoar os santos, para aperfeiçoar a igreja. Essa junção dos 5 ministérios faz com que a igreja chegue à estatura de varão perfeito. Quem foi o varão perfeito que pisou nessa terra? Então essa unção vem direto dele para nós. Unção Christos. A unção de Jesus Cristo sobre a igreja. Ele é o cabeça. Por isso ele mesmo deu uns para alguma coisa, outro para outro e assim vai. Mas hoje eu quero falar sobre o mestre. Mestres de acordo com a palavra. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Você vai ver um relato aqui, em 4 versículos de um mestre. Lucas 1. Do 1 ao 4 nós vamos estar lendo. Lucas, do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nolo transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Também eu, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem, para que conheças plenamente a verdade das coisas em que fostes instruídos. Amém? Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque podemos ter acesso, Pai, livre acesso à tua revelação, ó Deus. Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo possa estar trabalhando nos nossos corações, ó Deus. Desperta aqui entre nós aqueles que têm esse chamado, Deus, para serem mestres na tua casa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, também quero te pedir para todo poder maligno que se levante nesse lugar para impedir as pessoas de conhecerem a revelação do Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor possa levar cativos nossos pensamentos a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu li para vocês um relato de um mestre. Quem foi ele? Lucas, o médico amado. Ele nem apóstolo era. Ele era um médico, muito sábio, muito letrado, muito estudioso, que fez a narrativa desse livro. Por isso que ele fala, olha, eu escrevi e eu fiz tudo isso e eu estudei, fui examinar cuidadosamente e minuciosamente tudo o que se disse para eu poder fazer este relato. O mestre é aquele que é chamado por Deus, não só para ser professor da escola dominical, não só para ser aquele que vai ensinar estudos bíblicos, não. O mestre dentro da função dos 5 ministérios é aquele que vai direcionar a igreja a estudar a palavra com profundidade, a conhecer as coisas da palavra na profundidade. O mestre é um apaixonado pela palavra. O mestre é aquele que tudo que ele fala é sobre a palavra. É impressionante. Você encostou nele, ele está te falando sobre a palavra de Deus. Porque ele ama, ele vive aquilo. Ele é apaixonado pela palavra de Deus. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? É tremendo, né? Encontrar com uma pessoa assim. Mestre, né?
mestre de Deus para instruir as pessoas. Escorregou o lápis na carteira, ele tem um motivo na palavra para explicar aquele lápis que caiu. Mas na verdade, dentro dos 5 ministérios funciona assim. O apóstolo é aquele que enxerga longe. Ele está vendo a coisa lá longe. Veja que interessante isso. Deus dá para o apóstolo essa função de olhar longe. O profeta não. O profeta é aquele que olha no seu olho e olha para dentro de você. Deus descortina você para ele. Ai, que medo de encontrar um profeta, né? Tem gente que morre de medo do profeta. Ixi, já vai falar os meus pecados, né? Já vai contar o que está acontecendo comigo. O mestre é aquele que vai olhar profundamente para a palavra. Nós precisamos dos mestres dentro da igreja para fazer a defesa da fé. A defesa da fé. Eu já vou explicar melhor isso para vocês. O pastor olha para onde? Olha para o rebanho. Ai, as minhas ovelhas. Ai, o rebanho. Ai, aquele negócio melequento até, né? O pastor é assim. Aquela pessoa pegajosa que está perto, cuidando, gosta de ovelha, vive cheirando ovelha, né? Porque sempre está ali. E o evangelista olha para fora. Para onde? Opa, já até falei. Para fora. Nós precisamos alcançar o perdido. Nós precisamos buscar o perdido. Nós precisamos, Senhor, acorda a igreja para ir buscar o pequenino. Veja, um vai completando o outro. Um vai tocando o outro para que a obra entre num processo de graça liberada por Deus. Gente, nós precisamos dos mestres, porque nós estamos vivendo em dias em que o evangelho tem sido interpretado de maneira conveniente para muita gente. Muitas pessoas pegam versículos isolados e interpretam para ela mesma, para justificar a vida errada, para justificar pecado, para justificar coisas que não tem nada a ver com a palavra. Então o mestre vem para defender a fé. Ele é aquele que vai defender a fé genuína em Jesus Cristo. Genuína em Jesus Cristo. Ele vai trazer a visão prática da igreja, ou seja, o apóstolo enxergou longe, o profeta orou e discerniu o tempo e o modo, e o mestre vai pôr no papel como que vai acontecendo as coisas, como que vai funcionando as coisas. Porque se você ficar esperando o apóstolo detalhar as coisas, você vai se frustrar. Por quê? Porque às vezes ele está olhando já outra coisa, nem alcançou a primeira, mas já está olhando a segunda. Porque Deus vai trazendo para ele aquilo. Então o mestre vem fazendo isso. Vamos olhar aqui para a Bíblia e ver alguns exemplos de mestres. Moisés. Moisés foi o primeiro mestre, um dos grandes mestres de Israel. Até hoje, os judeus seguem a Torá, que é a lei mosaica. O que Moisés ensinou. Então Moisés era uma pessoa que tinha tanta ligação com Deus, que ele ia lá em cima do monte ouvir de Deus o que Deus queria. E ele detalhava e escrevia. E ensinava o povo. Ensinava o povo. Outro mestre, eu vou falar de alguns apenas. Esdras. Esdras tocou no coração dele o templo destruído. E mais interessante, quando eles começam a reconstruir o templo, o que ele quer? Quer ensinar de novo o povo a voltar-se para Deus, a relembrar das velhas coisas que eles deixaram para trás, que eram a palavra de Deus. Isso dói no coração do mestre. Esse abandono da palavra, esse deixar a palavra, isso aflige demais o ministério de mestres. Outro mestre, Daniel. Daniel foi um grande mestre. Daniel foi um grande mestre. Que viveu no meio do cativeiro e pôde influenciar príncipes e reis. Aquele homem chegou a influenciar o rei da Babilônia com o seu ministério de mestre, para ensiná-los. Ensiná-los. Agora, vamos falar do grande mestre que pisou nessa terra. Jesus. Nós conseguimos enxergar alguma vez que Jesus foi mestre? Mateus capítulo 5 fala do sermão da
ele começa a explicar. E ele começa a ensinar. E ele começa a falar. E ensinando, e ensinando. Outra vez ele estava pregando para a multidão e ele começava cedo a pregar. Quando o mestre começa a falar da palavra de Deus, o que acontece? Ele esquece da fome, ele esquece do tempo, ele esquece dessas coisas. Porque tem coisa mais gostosa do que comer a palavra de Deus para o mestre? Não tem. Ele ama viver isso e falar sobre isso. Então, Jesus estava lá ensinando aquela multidão. Aí, estava chegando a hora de ir embora. Os apóstolos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, manda esse povo embora. Nós não temos padaria aqui no deserto para atender essa multidão. O que Jesus fez com aquela graça de mestre que ele tinha? Mande todos sentar. E veja o que nós temos. O que eles tinham? Um menino precavido. Aqui eu quero destacar uma mãe. Ninguém fala da mãe daquele menino, mas eu olhei para ela e eu vi. Porque ela se preocupou com o seu filho. Filho, não acha às vezes que tua mãe quer te sufocar. Não pense que ela está querendo, sabe, quando pede para você voltar e pegar uma blusa, é porque ela sabe que vai esfriar. Se ela diz para você, pegue um guarda-chuva, a experiência dela é que vai chover. E aquela mãe era uma mãe amorosa, gente. O que ela fez? Preparou um lanchezinho para o menino. 5 pães e 2 peixes. E falou: filho, o primeiro McFish da história foi aquela mãe quem criou. McFish. Não foi o McDonald's, foi aquela mãe. McFish. Falou: filho, leve esse lanche, porque você pode sentir fome. Gente, olha para a atitude daquela mãe. Perceba o valor de uma mãe cuidadosa. Aquele cuidado dela alimentou a multidão. Aleluia. O mestre consegue enxergar as coisas onde ninguém enxerga. Dentro da palavra de Deus. Essa mãe às vezes passa despercebida nesse texto. Mas ela é maravilhosa. A atitude que ela tomou alimentou a multidão. Alimentou a multidão. Jesus chama. O menino tinha um coração generoso porque a mãe dele ensinava isso para ele. Porque ele podia simplesmente ficar quieto e dizer: que se dane, eu não vou dar meu lanche para ninguém não. Às vezes dentro da igreja nós temos gente assim. Tá com o embornazinho cheio e o irmão do lado passando dificuldade, ele diz: que se dane. Não tenho compromisso. Dá de ombro assim, né? Não tenho compromisso com isso. Mas ele era generoso, porque a mãe ensinava isso para ele. E ele entrega o lanche. Jesus diz: então agora vamos agradecer. Ele era mestre naquele momento. O que importava era ensinar a palavra de Deus. Abrir o reino dos céus para que aquelas pessoas pudessem entrar. E ele alimentou todo mundo. Depois que terminou de alimentar, ele disse para os apóstolos: recolham as sobras. Quantos cestos sobraram? Quantos? 12? Estão em dúvida? 12? Viu? Ó, a gente deixa em dúvida só na pergunta, né? Foram 12 mesmo, um para cada apóstolo, né? Um para cada apóstolo. Sobrou 12 cestos, depois de todo mundo comer bem. O mestre sempre vai ter comida abundante. Nunca vai ser pouca comida. Ele sempre tem muita informação. Ele sempre vai ter muito conhecimento. Mas o livro de Provérbios começa dizendo o seguinte, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. O mestre deve ter um atributo extremamente importante: ser cheio do Espírito Santo e cheio da sabedoria vinda de Deus. Porque se o mestre não for cheio do Espírito Santo e não fluir na sabedoria vinda de Deus, ele é extremamente racional e humano. E o conhecimento humano não serve para nada, como dizia Paulo, senão para esterco ou para adubo. O conhecimento de Deus não. Ele prepara, ele abre o caminho dos céus para nós. Então essa é uma preocupação do mestre. Então a primeira coisa que ele faz a defesa da fé. Gente, nós estamos vivendo dias em que o ataque
a nossa fé tem sido gigantesco. Hoje em Curitiba, o que teve? Marcha da diversidade. Quando eles marcham sobre a nossa cidade, o que eles estão declarando sobre a nossa cidade? Vocês sabem? Eles estão dizendo, olha, Curitiba, se solta, libera, sai do armário. É isso aí que eles estão dizendo. O que a gente precisa fazer como povo de Deus? Orar, pedindo para que Deus, em nome de Jesus, perdoe o pecado desse povo. Perdoe esse pecado. Cruel. Cruel. Então a defesa da fé é uma coisa importante. Gente, eu recebi informações e alguns jornais já têm falado sobre isso. Por Belém, lá na terra de vocês, muitos muçulmanos têm entrado. Mas não é qualquer muçulmano. São muçulmanos do Estado Islâmico. Qual é o propósito deles para o Brasil? Dominação. Por quê? Por que o Brasil, gente? Porque o Brasil é o maior país da América Latina. América Latina. Se conquista o Brasil, a América Latina logo é fácil de conquistar. Igreja, nós precisamos abrir os olhos. A defesa da fé precisa ser verdadeira. Mas a fé é genuína em Jesus Cristo. Não é a minha igreja ou a sua igreja. É a igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil que está correndo risco. Correndo risco. Correndo um sério risco. Entendeu? Às vezes a igreja fica romântica, achando que está tudo bem. Mas o inimigo não perde tempo e ele vai trabalhando. E ele vai avançando. Então, essa defesa da fé é extremamente importante. Muitas religiões e seitas têm surgido no Brasil. Coisas que são, sabe, que nunca vimos falar, estão vindo para o Brasil. Confucionismo. Você já ouviu falar nisso? Pois é. Está vindo forte para o Brasil. São religiões da Índia. Lá na Índia existem milhares e milhares e milhares de deuses. Para você ter ideia, a vaca na Índia é um deus. Eles morrem de fome, mas não matam a vaca para comer. Porque ela é um deus. Então, gente, a igreja precisa acordar para a fé. Fé genuína na palavra de Deus, conhecer a palavra. Para ela libertar a gente dessas prisões que nós vivemos. Dessas cadeias que o diabo tenta pôr diante de nós. Hoje de manhã nós falamos sobre isso no curso com a pastora Marlene. As prisões mentais que o diabo põe sobre nós e impõe na nossa vida. Achando que nós já fracassamos, achando que nós perdemos, achando que nós não temos condição. Pura mentira do diabo. Pura mentira. Eu vi uma vez, recebi um postzinho que era um gatinho que olhava no espelho e ele via um leão. Só que muitos dentro da igreja têm sido ao contrário. É um leão que chega diante do espelho e vê o quê? Um gatinho simples. Ai, meu Deus, eu sou tão pequeno. Sou tão pobrezinho. Você não sabe quem você é, então, querido. Você precisa libertar a sua mente para saber quem você é. Você é herdeiro de Deus. Ou seja, você é príncipe nessa terra. Amém? Então o ministério de mestre vem ajudar a gente a fazer isso. Segunda coisa que ele faz, esclarecer, ou seja, detalhar o processo da visão. A visão do reino de Deus, para que a gente possa ensinar para as pessoas que não sabem nada. O que é o plano de salvação? Por que Jesus morreu? Por que eu sou pecador? O que acontece? Sabe? Essas coisas assim, que para nós que já estamos há tempos na igreja, parece ser simples. Mas para quem nunca teve contato com isso, é um mistério que ainda não foi revelado. Então nós precisamos detalhar essas coisas para as pessoas. Ensinar para elas.
com muita graça de Deus. Terceira coisa, o profeta traz a direção profética para a igreja. E o mestre vem revelando todas elas. Todas elas. Todas elas. A função do mestre é maravilhosa dentro da igreja. A quarta coisa, ele procura ensinar a igreja com clareza. Eu poderia vir aqui e falar difícil, sabe, tentar explicar coisas, o sexo dos anjos. Alguém entenderia? Ninguém entenderia, mas se a gente for prático e for claro, a gente vai conseguir instruir a igreja. Instruir a igreja com clareza. Você quer ver uma coisa interessante? É essa questão do mestre. Às vezes o pastor da igreja caminha nessa unção como principal. Ele é pastor da igreja, mas dentro dos 5 ministérios ele é mestre. Aí você reclama, o pastor não vem me visitar. O pastor não visita, o evangelista entra em crise. Esse pastor só estuda, não evangeliza ninguém. Por quê? Porque ele quer se esmerar na palavra de Deus. Nós tínhamos um pastor na igreja batista. Gente, pensa num mestre profundo mesmo. A gente marcava futebol da igreja. Sabe o que ele fazia? Vocês vão dar risada. Ele sentava na beira do campo, nem olhava a bola, e dele estudar, dele ler. Mas quando o homem abria a boca para pregar, meu Deus do céu, era profundo. Era profundo. Então o mestre tem esse anseio de conhecer, de aprender. Então, assim, olhando para a palavra de Deus, a gente começa a descobrir isso. Veja, um outro mestre, o próprio Lucas. Lucas também escreveu o livro de Atos. Se você olhar no comecinho do livro de Atos, a mesma narrativa ele vai dizer. Quer ver? Abra lá no livro de Atos. Atos capítulo 1. Ele falou lá no livro dele, no livro de Lucas, para um amigo chamado Teófilo, não foi? Veja o que ele escreve aqui agora no livro de Atos. Olha só. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, de tudo o que Jesus Cristo começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima. Então veja, ele também escreveu o livro de Atos, porque ele continua narrando para esse amigo Teófilo. Alguns teólogos dizem que era uma pessoa de importância, era alguma pessoa destacada. Teófilo quer dizer o quê? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Então era um amigo que ele tinha que era amigo de Deus também. Alguns dizem que era uma pessoa importante, por isso que ele não falava o nome da pessoa. Mas ele fez esses tratados para ensinar as coisas de Deus para aquele homem. Amém? E um último mestre que defendeu muito a igreja, a fé genuína, o amor por Jesus Cristo, foi o apóstolo Paulo, que nem conheceu Jesus, nem caminhou com Jesus, mas ele viu Jesus. Quando ele tem aquele evento do cavalo, e ele vai para o chão e se ajoelha, o próprio Jesus aparece para ele. E o que acontece? Ele fala, Saulo, por que você me persegue? E Paulo, ainda Saulo, lhe responde, quem és tu, Senhor? Porque ele sabia que ele estava diante de um Senhor. Jesus disse para ele, eu sou Jesus, Cristo, a quem você persegue. Ele perseguiu Jesus? Jesus já tinha morrido. Então por que Jesus falou isso para ele? Porque ele estava perseguindo a igreja. Ele estava perseguindo a igreja. Paulo, para vocês terem ideia, quando ainda era Saulo, ele era fariseu
de fariseus. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um dos líderes mais importantes dentro do judaísmo. Foi um homem de muito conhecimento. Para vocês terem ideia, Gamaliel foi aquela pessoa que os líderes religiosos da época foram perguntar sobre o Evangelho, dizendo: o que nós fazemos? O que faremos com esses que se dizem cristãos? Gamaliel responde algo muito simples e muito... Olha como esse homem era um homem de sabedoria. Disse o seguinte: não faremos nada. Se isso for de Deus, ninguém pode impedir o crescimento. Mas se não for de Deus, por si só acabará. Paulo estudou aos pés desse homem. Era um homem que tinha princípios. Era um homem que tinha muito conhecimento. Se nós formos trazer para os nossos dias, Paulo estudou em Harvard, uma das melhores faculdades do mundo. Fala que estudou em Harvard, tem emprego em todo lugar. Não é assim? Estudei em Harvard. Grande coisa, né? Eu não falo nem inglês, como diz o caipira. Quem dirá estudar em Harvard. Mas ok, Paulo estudou lá. Tinha o nome dele nas melhores faculdades. E ele era tão zeloso. Gente, por que Paulo agia daquele jeito? A gente precisa entender a vida daquele homem e o contexto em que ele vivia. Por que Paulo era cruel contra os cristãos? Porque ele estava fazendo o papel dele, que era defender a fé mosaica, a fé judaica. Ele era tão zeloso em cuidar da palavra que ele matava. Ah, mas pastor, então o pessoal está certo em matar. Eles estão fazendo a defesa da fé deles. Para eles nós somos o quê? Nada. Mas para Deus, quem nós somos? A coroa da criação. A principal coisa que Deus fez fomos nós. O amor de Deus não se manifesta com violência. E eu quero dizer algo para vocês aqui. Vocês foram privilegiados de estar hoje aqui. Há de chegar um momento, anotem isso. Há de chegar um momento que uma grande igreja mundial há de se juntar com o seu braço bélico e militar, que se chama porque eles vão retomar, ou querer retomar, o que eles tinham, que é o império, que é o poder. Vocês entenderam? Isso é coisa de mestre, viu, gente? Mestre que estuda, que aprende e que quer trazer clareza para a igreja. Não estou fazendo isso para assustar vocês, mas estou fazendo isso para prepará-los, porque nós não podemos viver um romance na terra. Como eu já preguei há alguns domingos atrás, nós estamos em guerra. Nós não estamos aqui passeando ou desfrutando das bênçãos da prosperidade na igreja. Da bênção de ser rico e enriquecer como cristão. Nós estamos aqui sim, para lutar essa luta que é contra principados e potestades. Para trazer o reino dos céus na terra. Para que Deus, através da revelação de Jesus Cristo, venha fazer a obra na vida das pessoas. A igreja tem a resposta para o mundo. As pessoas estão passando dificuldades, ansiosas. Tem muita gente ansiosa vivendo no mundo. E a igreja está sonegando o ensino. Sonegando o ensino. Veja como os mestres são importantes dentro da sociedade, dentro da igreja, mas dentro da sociedade, para ensinar as pessoas.
Ontem, à tarde, nós estávamos saindo de um evento, eu e o meu filho. E ele viu uma informação em que um amigo dele perdeu um irmão. Um menino de 16 anos de idade. 16. E assim, ficou meio nebulosa a informação. Aí eu falei para ele, filho, até que horas eles vão ficar lá? Pai, até 7:30. Então, por favor, vamos descansar um pouquinho, porque eu estou ficando velhinho. Você precisa entender isso, eu preciso descansar. E depois nós vamos lá. Descansei um pouquinho, daí a gente foi. Qual foi a nossa surpresa? Por isso que eu digo, mestres, acordem. Por favor, acordem. Tem pessoas morrendo por falta de esperança. O que aconteceu com aquele menino deu cabo na vida dele por causa de depressão. O diabo tem aberto a boca da sepultura para muita gente. Ceifado a vida das pessoas, porque elas não têm esperança. E você está cheio de esperança. O que nós esperamos? Jesus vir buscar-nos, vivermos um dia com Ele no céu. Isso gera esperança em nós. E nós precisamos transmitir essa esperança para as pessoas. Motivar as pessoas a sair do estado em que elas estão vivendo. Muitas pessoas estão vivendo extremo sofrimento. Tem muita gente achando que ser bem-sucedido ou ter muito dinheiro está livre de problemas. Quero dizer para você, isso é a maior mentira que existe. A maior mentira. Porque lá, no meio deles, tem muita gente desiludida, sem esperança. Mas também no meio do povo mais simples, tem muita gente perecendo sem esperança. No meio da gente, vamos por aí nós, classe média, também tem. Está cheio de gente precisando ouvir as coisas da fé, as coisas de Deus. E você que tem Deus no coração, tem muito a transmitir. Tem muito a transmitir.